E aí galera, tudo bom? Mais uma aula da YouCat School. Acho que eu já fiz isso hoje ainda. Mais uma aula da YouCat School, oitava aula, a última aula desse primeiro módulo. E que nós estamos falando justamente essa primeira parte do terceiro pedaço, né? Do terceiro miolo ali do YouCat, Catecismo Jovem da Igreja. E hoje eu tenho a graça de poder ter comigo a Mircele Medeiros, minha irmã de discipulado. Nós moramos juntos um tempo. E aí, como eu vim falar de igreja, eu não encontrei melhor companhia para poder falar de igreja, né? Como a gente estava dizendo aqui antes, a gente fala pra caramba, então eu vou falar de igreja, tudo. Mas a Mirce, ela teve uma graça, vou deixar que ela conte, e é uma graça ter ela com a gente também. Mirce, bem-vinda. Obrigada, Renan. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, que eu não sei que horário que você vai ver esse vídeo. Mas é uma graça estar aqui. Eu morei em Roma 2 anos. Em 2009 e 2010, e ali em Roma eu sou jornalista formada, tive a graça, digo que foi a graça mesmo, de trabalhar com as notícias do Vaticano e as atividades do Santo Padre. E nesse tempo a minha fé, que já era completamente inflamada, se tornou ainda mais inflamada pela própria igreja, e foi uma graça muito grande. É uma alegria estar aqui partilhando um pouco dessa experiência, junto com o Renan, meu grande irmão de discipulado. Apaixonados pela igreja, quando o assunto é a igreja, aí, o falatório vai longe. Mas foi só botar mais lenha, né? Quando a mente foi remanejada para Roma, a gente brincava falando, foi só botar mais lenha na fogueira, que já era o coração dela com relação à igreja. Bem, vamos parar de enrolar e vamos começar a conversar. Lá. Pega esse YouCat número 343, o tópico é a igreja. Mirce, o YouCat começa assim: como nos ajuda a igreja a ter uma vida boa e responsável? Alguma frase daí te chamou a atenção? Me chamou a atenção essa frase aqui, ó. A igreja edifica-nos, olha bem os versos, fortalece-nos e consola-nos. Na igreja arde o fogo dos santos para nele nos incendiarmos. Nós falávamos de incêndio, né, já nesse início. Nosso coração que está inflamado, incendiado por essa igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, ela nos torna mais humanos. É aquilo que nós comentávamos antes, né? Que a igreja, ela nos coloca no caminho, como o próprio Bento XVI fala, no caminho do verdadeiro humanismo. A igreja devolve ao homem e faz que ele mesmo perceba, e ele mesmo chega à conclusão de que ele é digno, porque ele é filho de Deus. Então a igreja não é a fabricante de leis, como todo mundo diz. A igreja não é aquela grande instituição que ostenta tantas obras de arte, que ostenta tanto status. A igreja é, acima de tudo, essa mãe, como ela mesma faz questão de se autoclassificar, essa mãe que nos coloca no caminho da verdadeira humanidade. À medida em que nós temos fé, nós nos tornamos mais humanos, e não tem como separar. A gente vai vendo, e João Paulo II escreve, a fé é a razão. A fé é a razão por quê? À medida em que eu me torno mais cristão, à medida em que eu me conformo mais à vida de Jesus Cristo, à medida que eu me torno mais parecido com Jesus Cristo, eu me torno melhor para você, eu me torno melhor para você. Eu me torno uma pessoa mais humana, mais solidária, mais fraterna. E olha, é a igreja que está nos ensinando isso. É a igreja que está nos colocando no caminho de Jesus. Uma coisa que a gente não pode perder de vista, né, Mirce, é que o fundador da igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Ele, Jesus Cristo, ele é 100% Deus. É porque está vivo, ressuscitado no nosso meio. É 100% Deus e 100% homem. Então, falar de igreja, falar de experiência de fé cristã autêntica, é falar de uma experiência de fé cristã autêntica também no que diz respeito à nossa humanidade. A gente não pode jogar fora. A gente não é os jansenistas, né? Que tudo aquilo que é material. Não! Nós acreditamos que o nosso corpo é meio de santificação, que é o local, é o veículo para nos levar para o céu. Então, ser da igreja, estar na igreja, é também ser mais você, ser mais homem, ser mais mulher. A gente falava um pouco antes, nossa, como a gente é mais bonito depois que encontrou Jesus, como a gente se torna pessoas muito mais bonitas, mais educadas, né? Sabe? Não é porque entramos numa forma, não.
é porque nós fomos educados, porque a igreja vai nos ensinando como se comportar, como agir, aquilo que é certo, aquilo que não é certo, aquilo que é errado, aquilo que por onde a gente deve caminhar. A igreja tem 2000 anos, meu irmão. Ela não é, nada aberto no fundo do quintal, numa garagem, não. Agora, 2 meses atrás, não, 2000 anos. Ela sabe muito bem os caminhos que a humanidade já percorreu, caminhos que deram certo, caminhos que deram errado. Ela sabe exatamente aquilo que foi acontecendo na história da humanidade, né, que foi prejudicando ou foi ajudando o homem. Não tem por aí instituição nenhuma que possa olhar para a sua história e dizer, eu tenho 2000 anos. Não tem. 2000 anos de experiência. 2000 anos de experiência vendo o ser humano se desenvolver, nascer. E a igreja tem isso de bonito, né? Ela acompanha a vida do ser humano de ponta a ponta. No nascimento, com o batismo da criança, e aí reforçamos isso, batismo de crianças, até o último suspiro com a unção dos enfermos e com a extremoção, com o viático, né? Com a última comunhão da pessoa. Então, e aí, a crisma do jovem, a primeira comunhão desse jovem, o casamento, a ordenação sacerdotal, as confissões que acontecem pela vida inteira e se repetem por muitas vezes, e aí a unção dos enfermos. Então, assim, a igreja nos acompanha, e por isso ela pode estabelecer critérios e mostrar para nós critérios e parâmetros para a gente andar. E a gente já entra no 344. Por que intervém a igreja em questões éticas e assuntos da vida pessoal? Porque ela tem moral para fazer isso. Né, amigo? Tem moral, como a gente gosta, nós somos jovens, fulano tem moral para falar uma coisa, a igreja tem moral para poder opinar por nós seres humanos. Exatamente, até a gente estava comentando antes, Paulo VI ele tem uma frase, me chama muito a atenção essa frase de Paulo VI, que a igreja ela é expert em humanidade, aquilo que o Renan falava anteriormente, que a igreja ela acompanha na verdade todos os passos da nossa vida. No momento que o Renan falava, eu me recordava da homilia de Bento XVI, na missa do batismo do Senhor. Ele dizia assim, o ser precede o agir. Então muitas vezes você se perguntou, mas por que batiza criança? Porque antes de tudo a igreja quer selar em você a marca do ser filho de Deus. A igreja te dá de presente, nos dá de presente esse sacramento para que desde então nós, antes mesmo até de entendermos, de desenvolvermos as nossas próprias faculdades, nós sejamos completamente de Deus. A igreja é essa mãe justamente por isso, porque ela nos coloca nesse caminho de verdadeira, veja bem, humanização. Que não é uma caricatura de ser humano que se apresenta por aí. Hoje várias doutrinas, várias formas de pensar apresentam caricaturas dos seres humanos. Caricatura de um ser humano, de uma caricatura de liberdade. Tem que ser livre, né? O ser humano tem que ser livre. E aí, livre que significa o quê? Libertinagem? Liberdade significa libertinagem? Porque eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser com as minhas decisões. Não, peraí, meu irmão. Peraí. Não é bem assim, não. Sua liberdade termina onde começa a do outro. Então, a igreja, ela pode opinar em tudo isso porque ela conhece todas essas realidades e ela sabe quais os caminhos que são melhores para o ano. E aí, quando ela não sabe, e aí é o bonito também da igreja, né, Mitch? Situações muito novas que a modernidade apresenta. Quando a igreja não tem ainda um parecer formado, ela caminha junto com o ser humano. Ela não fala para o ser humano, vai andando aí, se esborracha e depois você me conta. Não, vamos então, esse caminho é novo, nem nós da igreja conhecemos, então vamos caminhar juntos. Me dá aqui a mão e nós vamos caminhar juntos por esse caminho. Uma mãe que não nos abandona, que nos leva em todas as coisas. A gente podia até citar, né, Mitch, a questão da aprovação do STF, do aborto dos anencéfalos, que virou uma polêmica, porque a igreja não precisava se meter nisso, que os cristãos não precisavam se meter nisso, porque a religião é a questão privada, que é a nova onda da moda, né, que você tem que ter a sua fé de maneira privada, que você não precisa se meter nisso. Mas, Mitch, quem é que podia defender melhor essas situações do que a igreja, do que os cristãos de uma maneira geral, porque trazem essa bagagem na história? Ninguém, né? Não, e até mesmo, Renan, do ponto de vista legislativo, na Constituição está ali, gente. Todo mundo tem direito à vida. Isso a gente já sabe, você já deve ter visto. Se você não viu, procura ali na internet um pouco sobre a nossa Constituição. A igreja nada mais quer do que defender uma lei, aquilo que nós comentávamos, uma lei natural.
E aquilo que eu citava também com o Renan, que eu tinha colocado sobre o meu Twitter, justamente na época dessa aprovação, que a mulher ela nasceu para gerar, ela foi criada para gerar, e é uma tremenda contradição ela matar o seu próprio filho. Então criou-se ali até mesmo no Supremo Tribunal Federal a ideia de que ali se estava defendendo a mulher, e que aquilo que ela estava gerando foi considerado, pelo menos a partir da minha impressão, como um lixo. Então até mesmo o conceito de vida está se perdendo. E a igreja quer nos resgatar. A igreja, ela lida com questões espirituais. Mas eu ouso dizer, a igreja também lida com questões humanísticas. Tem que lidar. Até porque o homem não é só o transcendente. O homem também é corpo, é espírito, é alma, é relacionamento. E a igreja não se preocupa somente com o homem que busca a Deus, mas o homem como pessoa, o homem que se relaciona, o homem que se solidariza. Como eu devo ser uma boa pessoa? A igreja nos coloca nesse caminho. Você vai ser uma boa pessoa, você vai ser um cidadão mais justo, você vai viver a sua própria cidadania sendo assim, a partir dos valores que estão incutidos no Evangelho. E a igreja simplesmente quer nos colocar nesse caminho da vivência de uma verdadeira humanidade. À medida que nós vivemos a nossa fé, nós nos tornamos mais humanos e vice-versa. A igreja quer ensinar a gente a ser gente. Isso mesmo. Ser gente. Porque tem... Meu irmão, me diz pra mim, qual é a maior instituição, vamos tocar em instituição, né, porque é o assunto. Qual é a maior instituição caritativa do mundo? Caritativa quer dizer que faz boas obras, obras de caridade, de escola a hospital, a auxílio de pessoas desamparadas, abrigadas. Quem? Igreja Católica. Não tem ninguém. Sabe a Santa Casa de Misericórdia, que talvez você vá se consultar, né, porque você não tem grana que nem nós, então às vezes precisa correr na Santa Casa. Você sabe quem fundou? Sabe por que é o nome Santa Casa? É porque foi a igreja. Quem é que administra? Aqui em Cruzeiro, uma cidade próxima, um dos administradores da Santa Casa é o pároco. Por quê? Porque está totalmente ligado à igreja. E sem aquela Santa Casa a cidade para, porque não tem um hospital. Meu irmão, então assim, a igreja sabe muito melhor de nós do que nós mesmos. Aí a questão dos 10 mandamentos, né, do manual de instrução, eu gosto de falar disso. Os 10 mandamentos é o nosso manual de instrução. E a especialista nesse manual de instrução é a igreja. Então quando você compra uma televisão, que você faz alguma coisa que não estava no manual, e você detona sua televisão, o que você vai procurar? Um técnico especializado naquela. A técnica especializada em ser humano se chama Igreja Católica. Por quê? Por causa da sua vasta experiência, por causa dos anos, por causa das provas que já viveu, dos momentos de provação que já viveu, né? E você vai vendo, Renan, eu estava me recordando aqui também, da preocupação que o Bento XVI apresentou na própria Caritas in Veritate. Uhum. O homem que acaba se tornando um mero material diante desse grande desenvolvimento que nós aplaudimos muitas vezes. Que claro, é necessário. Sim. O desenvolvimento tecnológico, é necessário esse progresso, é maravilhoso, tanto que nós estamos aqui levando até você essa aula maravilhosa através desse progresso aí que essa Câmara está nos proporcionando. Mas Bento XVI quer atentar para essa realidade. Mas onde fica o homem? Onde fica a natureza no meio disso tudo? Nós estamos progredindo, mas nós estamos cuidando da criação? Ou nós estamos apenas fazendo tudo isso para o nosso bel prazer? É um questionamento que o Papa nos deixa na Caritas in Veritate. E olha só, a igreja mais uma vez interpretando os sinais dos tempos, como disse João 23 quando convocou o Concílio Vaticano II, interpreta os sinais dos tempos e está nos colocando esse questionamento. Porque a gente acha que é o famoso, minha mãe falava assim, o sol vem a nós, o vosso reino nada. Então a gente segue um trator desgovernado, uma evolução e uma prosperidade e uma modernidade a qualquer custo, e esse qualquer custo é as árvores, é tudo, mas é o maior ato da criação também sofre. O ponto alto da criação que se chama ser humano, que é eu, que é você. E aí vai todo mundo pro ralo junto. Então, vamos ficar atentos a isso, porque se existe um manual de instrução e se tem alguém especializado da igreja, já que nós estamos falando de manual de instrução, que vamos tratar dos 10 mandamentos no próximo módulo, no módulo 2 da YouCat School, vamos tratar só sobre os 10 mandamentos, mas aqui já nos apresenta os 5 mandamentos da igreja, os 5 preceitos da igreja, e aí já nos diz quais são os 5 preceitos da igreja. Vamos lá, um por um, Mitch? Bem rapidinho, porque cada um desses daria um vídeo à parte, né?
Mas até porque alguns temas vão ser retomados depois. Mas primeiro mandamento, o que é mais importante vem primeiro. Claro. Participar na Eucaristia aos domingos e festas de guarda. Domingo é dia de missa. Não é só dia de shopping, não é só dia de futebol, não é só dia de missa. Ah, Renan, mas e domingo é o único dia que eu tenho para descansar? Tem o domingo para descansar, meu irmão, por causa do cristianismo, por causa da missa. Porque a igreja sempre defendeu o dia de descanso, de repouso, porque Jesus Cristo ensinou para a igreja assim. Porque foi ele que ressuscitou no domingo, né? A gente não tem nada a ver com isso. Ele que criou esse negócio de domingo. Só para avisar para você. Só para avisar. Então, se você tem o domingão para poder descansar, é porque Deus deu uma forcinha para nós e falou assim, não, o homem precisa dar uma descansada. Desde lá da criação do relato poético do Gênesis, Deus que descansava para poder dizer para o homem, olha, o mundo não é só fazer, é ser também. Então domingo é o dia de ser família, de ser comunidade, de ser irmão, de descansar, mas vamos colocar Deus acima de todas as coisas? Então beleza, vou programar meu domingo. Então beleza, que hora que... As paróquias têm 4 horários de missas às vezes. Qual o horário que eu vou? Eu vou em tal horário. Beleza, aí o resto do seu dia você organiza. Você quer ir pra praia? Gosta de ir pra praia? Então vai na missa de manhã cedinho. Depois vai pra praia, pega o horário bom da praia. O horário que o sol tá de boa. Então assim, talvez você tenha que passar por aquilo que eu passei. Talvez, e que aquilo que eu tenho certeza também passou. Uma revisão dos nossos valores. As coisas são importantes, a família é importante, os amigos são importantes, o descanso é importante, tudo isso é importante. E a igreja, em momento nenhum, o Papa João Paulo II na Dies Domini, né? Que é Dies Domini é o nome de uma carta encíclica do Papa que fala sobre o domingo. Ele fala que o domingo é o dia do Senhor, mas é o dia da família, é o dia da comunidade, é o dia do homem, né? É o dia do descanso. Tudo isso é importante, mas existe algo mais importante, que é Jesus Cristo, que é participar daquilo que nós viveremos toda a eternidade, que é esse momento de grande celebração, de júbilo, que é a Santa Missa. Então, missa na cabeça em primeiro lugar, viu? Depois o resto vem por acréscimo. Buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais. Tudo. E até porque a gente tem que fazer essa passagem, né, Renan? Do Sunday, significa dia de sol, para o Dominus Day, que é o dia do Senhor. A gente tem que fazer, não vai querer traduzir, né, do inglês para o português e falar assim, não, agora é dia de sol. Fim de semana, não, meu irmão, no domingo a sua semana começa. Exatamente. O primeiro dia da semana é domingo, tá? Se você não sabe, só para saber. E aí começa porque você participa bem da Santa Missa e começa a sua semana. Segundo, confessar-se ao menos uma vez por ano. Mirth, uma vez é muito bom. Destaque pro ao menos, né? Ao menos. A igreja diz, é para confessar só uma vez no ano. Aqueles bem chitos. Não, a Biquíni diz que é uma vez. Não, meu irmão. O que foi? Lê de novo. Confessar-se ao menos. No meu caso é ao mais. Então, quem peca muito, confessa muito. Então, como eu tenho noção daquilo que eu sou diante de Deus, sou filho de Deus, tudo, mas vacilo, peco. Hoje mesmo, me confessei. Por quê? Vacilo, a gente cai, a gente levanta, a gente vê que a gente não ama Deus como merece, que a gente troca Deus por tantas coisinhas, a gente precisa voltar, ajoelhar. O homem que cai de joelho levanta mais rápido, já dizia João Paulo II, então levantar mais rápido para poder continuar esse trajeto. Então, meu irmão, a igreja pede para você ao menos uma vez por ano, mas eu já diria, vou ter a liberdade de acrescentar aqui, mas sempre quando for necessário. Exatamente. Até porque nós cometemos, em grandes ou pequenas proporções, desvios. Sim. Desvio da vontade de Deus, desvio da nossa oração, desvio da nossa vivência comunitária, desvio da nossa fraternidade. Então, nada melhor do que procurar um sacerdote, tem muitos que estão aí à disposição, com certeza na sua paróquia, que você possa se colocar ali, diante do Senhor, que diante do sacerdote você também está diante do Senhor, que Ele age em persona Cristo. Você vai pedir ali, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados porque eu quero recomeçar. Você sai do confessionário com uma vida nova, né, Renato? Zera tudo, irmão. Zerou. Eu gosto de falar. O confessionário, quando a gente falou de pecado, a gente falou sobre isso. O confessionário é o único tribunal que você entra. Culpado, admite culpado e sai inocentado. Meu irmão, acorda. Uma vida nova começa de joelho no chão, pedindo perdão para Deus diante do sacerdócio. Tá bom? Diante do sacerdócio, tá? Representante da igreja de Deus. Tá bom? Nada desses pensamentos, me confesso para Deus. Não, isso é falta de humildade. De poder chegar diante de um irmão seu.
Se os confessionários estivessem mais cheios, os consultórios psicólogos que são necessários não teriam tão cheios. Psicologia é necessária sim, mas existe um ponto do ser humano que somente o sacramento é capaz de atingir. Então, se liga. O Papa explicou sobre a confissão quando ele teve na... Lembrei, eu sempre, ó. É o Google do Papa, irmão. Você joga a palavra, aciona, aí sai ó, os links todos. O Papa, quando esteve na penitenciária de Roma, ele falou sobre... ano passado, né? Isso. Ele falou sobre o sacramento da confissão. Ele disse justamente isso, que na verdade, quando nós falamos assim no nosso coração, nossa, eu me confesso diretamente com Deus. Na verdade, isso também é uma atitude egoísta. Porque nós não queremos fazer parte de um corpo que é a igreja. Do corpo igreja que se ajoelha diante do sacerdote. Jesus Cristo nos deixou a igreja e não foi à toa. Jesus Cristo nos deu a igreja também como essa fonte de santificação. A igreja nos dá os sacramentos para que nós possamos viver melhor, como nós dissemos no início. Então, quando você fala, lembre-se bem, quando você fala assim, olha, eu vou me confessar diretamente com Deus, você nada mais está do que fugindo da vivência comunitária, fugindo desse corpo que Jesus nos deixou para que nós vivamos, esse corpo que é a igreja, e do qual você faz parte. Fugindo de você mesmo, porque exatamente. No olhar de um outro ser humano você se enxerga totalmente. Exato. Então, na verdade, quando você não quer olhar para o outro e admitir aquilo que são seus erros, você está fugindo de você mesmo. Aí, se você praticou bem o primeiro e o segundo mandamento da igreja, você vai entender o terceiro. E aí você vai entender que, de novo, tem a palavrinha mágica, comungar, pelo menos, na Páscoa. Mas, Renan, eu não sou chamado a ir na missa todo domingo? Sim. Eu não sou chamado a me confessar? Sim. Então eu sou chamado a comungar todas as missas que eu estiver participando. Porque se eu me confesso, se eu tenho ido à missa, eu estou apto para poder comungar do corpo e sangue do Senhor. Mas existem alguns casos, talvez às vezes por falta de sacerdote, eu não sei, que a pessoa pode passar muito tempo sem poder se confessar e por isso, sem poder comungar também. E aí, no mínimo, a igreja peça que a pessoa faça um esforço para procurar um sacerdote se confessar, para poder participar e comungar na Páscoa. Mas, ao menos, né? Quem não se alimenta bem, cai saco vazio e não para em pé. E o alimento da nossa alma é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, não dá. Eu falava com um jovem ontem, via Facebook. Os atendimentos agora via Facebook. É uma benção. É ótimo. Ele falando para mim, ele se confessou, ele já está indo na missa, mas não tem coragem de comungar por causa dos pecados dele. Meu irmão, para de palhaçada. Saco vazio não para em pé. Deus já te perdoa. Agora você se perdoe. Talvez você esteja indo na missa, não tenha comungado, porque, mas eu me sinto sujo por causa do pecado. Você já confessou mesmo? Falou tudinho? Então, deixa de ser orgulhoso e se aproxima diante de Deus, que Deus está te esperando faz tempo. Então, terceiro. Quarto, abstinência, guardar a abstinência de jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, que são que a igreja pede, mas foi o que a gente estava conversando há um tempo atrás, jejuar não faz mal a ninguém. Renunciar a alguma coisa que você gosta por uma intenção. Nas sextas-feiras, dia penitencial por excelência, dobra o seu coração, hoje eu não vou, se é uma abstinência, então hoje eu não vou comer o chocolate que eu como todo dia. Se é um jejum, hoje eu vou tomar café, vou lanchar na hora do almoço e vou jantar só. E não vou comer nada, nem tomar cafezinho, nada nesse intervalo. Renúncias para que a gente possa colocar o nosso corpo no lugar, porque senão fica igual um cavalo desgovernado, sem freio, sem pegar os estribos e dar uns. Mas bora menos. Então, nosso corpo também precisa ser educado. Assim como o nosso espírito precisa ser educado, a nossa alma. Na vida de oração, nosso corpo precisa ser educado também para acompanhar as duas coisas. Eu me recordei, Renan, uma coisa a respeito disso, porque à medida também que nós jejuamos, nós também contribuímos com a santificação da própria igreja, né? Porque a nossa oração está unida à grande oração da igreja. O Papa falava isso, tem falado isso nas últimas catequeses sobre a oração. Então pense bem, no momento que você jejua, você também está unido à oração do outro, que também está lutando pela santidade. Então, à medida em que eu também me dobro, em que eu, digamos assim, também dobro a minha carne, eu também me uno às intenções daquela pessoa que talvez esteja no Japão e está hoje lutando também pela sua conversão. Então a gente sempre tem que pensar somos um corpo, né? Que nós somos um corpo, termos esse pensamento bem comunitário. E aí, por fim, no quinto, é a questão da necessidade material da igreja, então quer dizer, do dízimo. Um dos mandamentos é prover as necessidades materiais da igreja. Meu irmão, mas eu ficar dando dinheiro para a igreja. Dinheiro é algo que hoje é necessário.
Dinheiro não é coisa do capeta não, viu? Já vou dizendo. Porque tem gente, né, que converte. Não, a gente precisa de dinheiro, moeda de troca. Faz parte do sistema monetário, do sistema econômico que nós estamos. Então, meu irmão, o pão e o vinho que se transformam no corpo e o sangue do Senhor são comprados. O padre vai lá e compra. A toalha bonitinha, a luz da igreja acesa, as velas, é tudo comprado. Não brota do chão, não cai. Nossa Senhora não vem fazer entrega. Jesus Cristo mandou para essa paróquia essa caixa com material. Não! A providência de Deus acontece na igreja dele, pela minha mão e pela sua mão. Pelas nossas. Deus que provê, Deus nos dá todas as coisas, mas Ele precisa de mim e de você. Dom Alberto tem uma frase que eu gosto muito: Deus age em causa segunda. O que é causa segunda? Mitsele, me dá o seu Yucat. Mitsele vai me dar o Yucat dela. Agora, isso é causa segunda. Eu preciso da Mitsele para que eu me dê o Yucat. Agora, o meu Yucat não vai vir flutuando até minha mão ao passe mágico. Não! Deus não. Deus usa cada primeiro quando faz um milagre. Mas no normal Ele precisa da gente. Até para nos salvar. Santo Agostinho já dizia, né? Deus que criou a ti sem ti não conseguirá te salvar. Porque precisa da nossa parte. Meu Deus, mas eu vou bancar a igreja. Vai sim. Vai, você paga tanta coisa, gasta dinheiro com tanta coisa. Por que não pode ajudar a igreja? Porque você não pode ajudar a igreja a salvar almas. Porque cada missa celebrada é salvação de almas. Nesse corpo que a mente falava. Nesse corpo. Dinheiro que a igreja recolhe, que você dá no seu dízimo ou na oferta na missa, que é o algo a mais que a pessoa faz toda a missa, que vão para obras de caridade, que vão para poder bancar o Vaticano, que o Vaticano não é esse rio de dinheiro que todo mundo pensa. Não. Que não é esse rio de dinheiro. Certo? Aí o pessoal fala, o Papa, o avião do Papa. O Papa não tem avião não, viu? E nem tem conta bancária, detalhe, viu? Ele não tem conta, ele não tem salário, não sei se você sabe disso. O Papa não tem avião, não tem nada disso. Então assim, eu vi esses dias só falando de salário de Papa. Mas vende muito livro, né? Aí eu vi esse dia tão bonito que todo o dinheiro que é arrecadado com os livros do Papa passou um passarinho aqui, gente. Não foi passarinho não, foi aquela fruta lá. Foi a fruta? Todo o dinheiro que ao vivo. Aqui ó, no ar livre. Todo o dinheiro que caía no. Eu achei que o passarinho tinha batizado a gente. Deus me livre. Todo o dinheiro que foi arrecadado com Jesus de Nazaré, o Papa fez um fundo e para poder ajudar teólogos jovens, católicos ou não, detalhe, para poder ajudar nos estudos desses teólogos jovens. Então assim, meu irmão, para com esse pensamentozinho mesquinho, porque tu dá dinheiro para tanta coisa, fica ligando o telefone para ficar eliminando gente de programa de TV. Então vamos ajudar aquilo que necessariamente precisa, que é a salvação das almas, tá bom? E você quer aprender a ser generoso, né? Não, começa na sua paróquia. Então assim, a gente vê, por exemplo, não sei se você sabia disso, cada catástrofe natural que nós vemos, essas tragédias, o Vaticano sempre mandou um quantinho de dinheiro. E pensar que somos cada um de nós que também, junto com o Santo Padre, estamos sendo generosos, estamos sendo solidários. Então assim, a igreja é muito mais do que você pensa, viu? A igreja não é somente aquela missa de domingo, a igreja não é somente aquela festa da paróquia, aquela quermesse. A igreja é, como nós dizemos nisso, é um grande corpo que desenvolve uma série de atividades, que vai do espiritual humano, que vai do espiritual social. Então pense nisso. Pensa, porque aí você entende já o 346, para que serve os preceitos da igreja e que obrigação implica. Serve para poder fazer a gente botar a mão na cabeça e entender, tem a minha parte que eu preciso fazer. Tem a minha parte que eu preciso fazer. Aqui fala, né? Os 5 preceitos da igreja pretendem recordar com as suas exigências mínimas. É o de menos, é o mínimo, é tudo assim. Que não se pode ser cristão sem esforço moral. É muito bonito falar que é da igreja católica, mas vamos botar a mão na massa, vamos botar a mão no bolso. A conversão chega no bolso. Chega no bolso. Por quê? Uma pessoa livre, verdadeiramente livre, é livre para entender. Deus vai prover todas as coisas. Como aquela viúva do Evangelho que deu tudo o que tinha no cofre do templo. Então, não é um discurso de prosperidade, você vai dar, Deus vai te retribuir, não. Mas é dar a Deus aquilo que é devido. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós devolvemos a Ele uma parte. Uma parte, por quê? Para poder manter a obra de Deus, que é mantida também pela igreja. Então, para isso que servem os 5 mandamentos da igreja. Mite, a última, que é a última desse nosso vídeo, dessa nossa oitava aula, mas ainda você vai falar, mas tem a 348. A 348 vai ficar para o próximo módulo,
que é a introdução para nós falarmos dos mandamentos, tá bom? Aguarde aí. Isso é sério aqui, gente. Nossa. Esse aqui é forte, ó. É para acabar mesmo. Já acabou com a gente aqui, né, Renan? Por que motivo a dupla moral é uma acusação tão pesada contra os cristãos? Meu irmão, o que é dupla moral? O Yucat explica do lá. Vou até me esconder atrás do Yucat. É uma moral publicamente exposta ou simplesmente vivida no cotidiano reservado, que consiste em duas medidas. Por um lado, a pessoa de dupla moral defende aberta ou privadamente metas e valores que ela, por outro lado, não barriga. Então, nada desse negócio de vida dupla, né, gente? Nada desse negócio de ficar com essa vida dupla, de ficar tentando mostrar para os outros uma coisa que você não é. Então, vamos acordar para isso e vamos viver de verdade um cristianismo de verdade, né, gente? Um cristianismo verdadeiro e não baseado em sentimentalismo, e não baseado em arrupio, mas um cristianismo baseado em vida, em mão na massa, em decisão de ser melhor. Santo é pecador que não desiste nunca. Eu gosto muito dessa frase. Então, não podemos desistir, mas temos que lutar para viver também. E tem tanta gente que defende a originalidade, né, Renan? Quer ser mais original do que viver o que fala, viver o que sente, viver o que experimenta na igreja. Então, é a dica. Bem, nossa próxima aula será no segundo módulo, falando sobre os 10 mandamentos. Você não pode perder com a gente, vai ser uma graça. Mas eu já quero avisar para vocês que dia 7 e 8 aqui na Canção Nova, nós teremos no Auditório São Paulo o primeiro aprofundamento do Yucat School. Digo primeiro já profetizando que teremos vários. Claro! Yucat School, Mircele estará conosco, graças a Deus. Nós vamos colocando aí nas mídias sociais direitinho as informações. Aí você já pode fazer sua inscrição 3186-2600. Ah, eu quero ir para o aprofundamento do Yucat. Registre o seu nome lá de graça, viu? Não paga nada. Vai pagar a sua passagem onde você vai dormir por aqui, se você vier de longe. Mas tem barraca, pode acampar. Então, dia 7 e 8 de julho, aqui na Canção Nova, aprofundamento da Yucat School. Quer dizer, nosso aprofundamento, você que acompanha e tudo. Mirte, muito obrigado. Foi ótimo. É bom conversar com gente que a gente ama e falar de coisas que a gente ama, que é justamente sobre a igreja, sobre os papas. No aprofundamento nós estaremos falando sobre o Papa. Lindo! Né? Somos fãs, né? Não sei se Mitch tem posto no quarto. Se não tiver, a gente vai providenciar, porque eu tenho. Vou arrumar. Vamos arrumar um. É, eu tenho que arrumar. Porque a gente não teve posto de banda, a gente vai ter posto do Papa. Né? Mas eu tenho uma fotozinha pequenininha. Ótimo, viu? Já valeu, já tem foto dele. Então, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade de estar aqui, de fazer 1, 2, 3 vezes com a sua necessidade. E aí... E seja sempre bem-vinda. Eu sei que é uma parceria que só está começando. Só está começando. Foi uma graça enorme, Renan. Pra mim, você sabe, né? É. Quando a gente começa a falar de igreja, vocês tinham que ver os bastidores. A gente se empolga pra valer. Então foi uma graça estar também com vocês nesse momento. E tá só começando esse grande projeto. Se Deus quiser. Bem, fica com Deus.